Olá, pessoal, voltando. Obrigado, Suelen. Obrigado a todos. Eu estava aqui agora nesse intervalo dando uma olhada aqui nas marcações, né, no Instagram, vendo os comentários ali no chat. Obrigado por todas as mensagens e aí, marcações. Vamos lá, vamos para a nossa segunda parte da aula. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que fazer e os cuidados que a gente precisa ter para buscar uma absorção melhor para esses suplementos, né? Porque, beleza, a gente viu que esses nutrientes têm aplicações clínicas diversas. Então, a gente tem muitas aplicações. Mas, para isso, eu preciso também é, entender como fazer essa suplementação para trazer aí um melhor aproveitamento e, por consequência, melhor resultado para os meus pacientes, certo? Quando a gente pensa em suplementação, o uso de suplementos ele é muito crescente. Eu falo isso porque eu sou professor em graduação e aí oriento trabalhos, pesquisas dos meus alunos, e a gente já fez diversas pesquisas avaliando o consumo de suplementos e é um consumo cada vez maior. Dependendo da área, por exemplo, se você pega dependendo de alguns esportes, por exemplo, é 100%. Todos os atletas consomem. Quando você vai, às vezes, para pessoas não atletas, você encontra ainda assim 60, 70%, dependendo da população que está sendo estudada, fazendo uso de algum suplemento. Então, é um consumo muito grande. Só que, associado a isso, eu preciso garantir que esse suplemento seja aproveitado. Concorda comigo? Não adianta suplementar, não é só eu mandar o paciente tomar, porque ele pode tomar e nem absorver esse nutriente, né? Às vezes ele tem uma desbiose, ele está com um problema ali no trato gastrointestinal muito severo e esse suplemento nem foi absorvido. Então, adiantou a minha prescrição? Não, porque eu prescrevi, mas não tive o efeito, porque o indivíduo nem aproveitou aquele suplemento. Então, quando eu prescrevo um suplemento, eu preciso garantir, além de indicar o suplemento, eu preciso garantir que aquele nutriente seja absorvido, que ele seja transportado, que ele chegue no órgão-alvo e exerça a sua função. O que não for aproveitado tem que ser excretado. Isso tudo é responsabilidade nossa enquanto prescritor. Então, não é só a gente mandar o paciente tomar e aí eu não me preocupo com mais nada. Não, eu preciso garantir que aquilo realmente esteja fazendo efeito, certo? Então, quando a gente pensa é, em suplementação, uma palavra muito importante dentro da suplementação é o conceito de biodisponibilidade. Biodisponibilidade, esse estudo aqui até fala, até que o nutriente realmente chegue numa corrente sanguínea e vá exercer seus papéis, antes disso ele tem praticamente quase nada de valor. Claro que não tem valor, né? Porque ele também pode ser usado por uma microbiota, por algum efeito. Mas se você está usando para algum benefício dentro do seu paciente, você precisa que aquilo seja absorvido. Então, biodisponibilidade se refere à fração do nutriente que vai chegar no órgão-alvo para exercer sua função. Eu preciso entender que quando o meu paciente consome lá, vou dar um exemplo sem ser desses nutrientes que a gente está falando, ele consome 300 miligramas de magnésio, ele não absorve 300 gramas miligramas de magnésio, né? 300 miligramas de magnésio. Por quê? Porque depende de uma série de fatores. Dependendo da forma química que está esse nutriente, eu já tenho absorções diferentes. Então é diferente se eu estou falando de um quelado, se eu estou falando de um magnésio na forma de óxido, na forma de citrato, são absorções diferentes, certo? E por isso é muito importante a gente entender sobre biodisponibilidade. Quando a gente fala de biodisponibilidade, a gente sabe que alguns fatores impactam nessa biodisponibilidade do nutriente. Então, o tipo de nutriente, a forma química desse nutriente, o tipo de ligação, eu estou falando de uma substância hidrossolúvel, lipossolúvel, a quantidade que eu consumo, onde que ele é incorporado, se tem algum fator que atenua a bioconversão ou a absorção desse nutriente. Então, por exemplo, melatonina tem a absorção diminuída junto com o alimento.
Então, não é interessante você suplementar perto de uma refeição, por exemplo. O estado nutricional de um indivíduo, fatores genéticos, fatores relacionados ao próprio indivíduo, interações que podem acontecer nutriente com nutriente, nutriente com medicamento, nutriente com excipiente dos produtos, e por isso é importante a gente também, quando vai indicar um suplemento, buscar marcas boas. Quando eu pego, por exemplo, esses produtos que a Central está lançando aqui hoje, se você olhar a lista de ingredientes deles, não tem nada de aditivo. São produtos até sem sabor, né? Quando você pega essas gotas que estão sendo lançadas aqui hoje, são tudo sem sabor, para justamente não ter esse monte de aditivo que às vezes pode impactar na biodisponibilidade de alguns nutrientes, certo? Então, vários fatores impactam nessa biodisponibilidade. E a forma química é um desses, certo? Então, pensa assim: se eu tenho um nutriente com uma biodisponibilidade baixa, isso é um problema para o prescritor, certo? Porque ele vai aproveitar pouco. Quando eu tenho um problema, o que que a gente faz? A gente busca uma solução para o problema, certo? Se eu tenho um problema, eu tenho que resolver. Se esse nutriente tem uma biodisponibilidade baixa, o que eu posso fazer para melhorar? E aí, nós, prescritores, vamos tentar nos atentar. Ah, isso é melhor, então, perto de uma refeição, o alimento ajuda, o alimento piora, determinar. A gente busca o que a gente pode dentro das nossas possibilidades nutricionais. Mas associado a isso, a gente tem a indústria, né? E aí vem as marcas, vem, por exemplo, a Central Nutrition, e pensa, se esse nutriente tem uma biodisponibilidade baixa, e eu quero que o meu produto tenha qualidade, faça efeitos, o que que eu posso fazer para melhorar? E aí começaram a perceber que dá para se usar tecnologias, né? Então, o uso de tecnologias para melhorar a biodisponibilidade de um nutriente é muito comum na prática, né? Então, por isso que é uma tendência forte. Eu acho que marcas que realmente têm esse cuidado de buscar formas com mais tecnologia para melhorar a biodisponibilidade estão saindo na frente. A Central Nutrition é uma dessas, né? Então, isso é importante, porque eu acho que é uma tendência muito grande dentro da suplementação. O uso de formas de tentar melhorar o aproveitamento desses nutrientes. E uma dessas possibilidades é o uso de nanotecnologia. Quando a gente fala de nanotecnologia, gente, a gente está falando de partículas muito pequenas. Então, todo esse nutriente, tudo isso que é usado dentro de um suplemento, é reduzido a partículas nano, né? Quando a gente pensa em escalas, tá vendo? A gente tem ali micrômetros, nanômetros. Então, são partículas que são reduzidas ali usando tecnologia para partículas bem pequenas. E isso garante, às vezes, uma passagem mais fácil pela membrana, um processo de absorção melhor, certo? Então, esse uso, e aqui a gente está falando hoje, por causa desses lançamentos das gotas, usando a nanotecnologia, mas a parte de micro também. A Central Nutrition trabalha até com os dois, né? Porque, por exemplo, a coenzima Q10, hoje a gente está aqui falando da coenzima Q10 em gotas, que é excelente, mas eles têm também a coenzima Q10 em cápsula, usando microencapsulação. Também uma tecnologia para melhorar a biodisponibilidade. E aí você tem duas opções. Se o seu paciente prefere a forma líquida, se ele prefere cápsula. Olha que bom a gente ter opções e poder trabalhar isso na nossa prática. Mas então, na nanotecnologia, isso é reduzido a partículas bem pequenas para que isso possa, então, favorecer um processo de absorção. Agora, nanotecnologia, a gente já está presente na nossa vida há muito tempo. Na suplementação, isso vem sendo cada vez mais frequente. Mas a nanotecnologia já está presente na nossa vida há muito tempo. Ou vocês acham, por exemplo, como que dentro de um celular a gente tem esse mundo de informações, graças aos nanochips que estão presentes ali. Hoje em dia tem esses tecidos que não amarrotam. Você pode dobrar a roupa, não amarrota. Usa-se nanotecnologia. Usa-se nanotecnologia na indústria de cosmético, de produtos de limpeza. Então, para fixar cheiro, por exemplo.
Então já é muito presente na nossa rotina essas questões com nanotecnologia, certo? Mas na suplementação, isso é uma crescente. O que que eles observaram? Que o uso de nanocarreadores pode favorecer esse processo de absorção e aumentar a biodisponibilidade e melhorar a estabilidade de um produto. E existem vários carreadores que podem ser usados, né? Então, desde micelas, lipídios nanoestruturados, mas os mais estudados e mais utilizados hoje em dia é o uso das lipossomas e das nanoemulsões, né? São dois nanocarreadores muito interessantes aí quando a gente pensa na prática, na nossa prática de prescritor, né? Pensando na suplementação. E aí, por exemplo, esse estudo aqui, ó, já mostra que dentro da nutrição, esse uso de nanopartículas já é muito aplicado. E aí existem diferentes tipos de nanopartículas, né? Poliméricas, não poliméricas, mas o que se discute hoje, e que pensando em suplementação, o uso desses carreadores lipídicos, né, baseados em lipídios, acaba sendo muito interessante, porque garante uma simplicidade para a fórmula, melhora a biodisponibilidade, diminui ali, né, melhora essa questão da flexibilidade, e aí a gente vê ali as lipossomas, né, as formas lipossomais e as nanoemulsões, são carreadores lipídicos. A gente tem até, por exemplo, ó, estudos mostrando que o uso desses nanocarreadores lipídicos melhoram a entrega, a absorção, a entrega oral dessas vitaminas. Porque esse uso da tecnologia garante ali correção de algumas características que atrapalhavam a absorção. Então, aqui eles colocam, por exemplo, nesse estudo, ó, fatores que influenciam a absorção. Então, a solubilidade de um produto, o tipo de dosagem. E aí, quando pensa no uso desses carreadores lipídicos, eles melhoram a solubilização, uma dissolução mais rápida, né? Ajudam ali no processo de dispersão, evitam, reduzem aquele efeito dos alimentos no processo de absorção, favorecem o processo de absorção, de metabolismo. Então, eles garantem melhora de processos que normalmente são influenciados ali, que podem impactar naquela absorção e na redução da biodisponibilidade. Então, por isso que hoje em dia a gente vê alguns estudos mostrando que para essa suplementação, o uso desses carreadores lipídicos é bem interessante. E aí, quando a gente pensa naqueles dois que eu mencionei mais tradicionais, a gente tem aí tanto a forma lipossomal quanto a forma de nanoemulsões. É interessante a gente entender como funciona, gente, para a gente poder confiar e entender por que que usar um produto com essa tecnologia pode garantir uma absorção melhor. Então, para fazer essas formas, esses carreadores lipídicos, eles usam uma estrutura que nós já estamos muito familiarizados dentro da nutrição, que são os fosfolipídios, certo? Os fosfolipídios, lembra aqui, ó, o fosfolipídio ele tem ali, ele é formado por uma cabeça, né, que é uma parte que a gente chama de polar, então é uma parte hidrofílica e lipofóbica, né? Então ela não se mistura com gordura e se mistura com água, ela é polar. E ele tem ali ainda duas perninhas, esse fosfolipídio, que é uma parte apolar, que é uma parte lipossolúvel. Então eu tenho uma cabeça hidrossolúvel e uma cauda aqui nessas essas perninhas que são lipossolúveis, certo? E aí, o que que a indústria foi percebeu que dá para ser feito? Eles conseguiram criar lipossomas. Lipossomas, olha o que eles fizeram. Eles usam duas camadas de fosfolipídio. Isso parece muito com a gente quando a gente pensa e lembra das nossas membranas. Toda membrana plasmática não é uma bicamada de fosfolipídio? Então, eu tenho ali uma bicamada de fosfolipídio. Então, o que que eles fizeram? Eles criam uma lipossoma usando esses fosfolipídios
E aí, como eu faço duas camadas, do lado de fora eu tenho uma parte polar, mas do lado de dentro eu também tenho uma parte polar, certo? Então, isso é super interessante, principalmente para substâncias que são hidrossolúveis. Porque quando eu coloco elas ali dentro das lipossomas, uma substância hidrossolúvel, ela está ali junto com uma parte polar, que é hidrossolúvel também. Eles podem colocar ali uma gotícula de água com esse nutriente dentro dessa lipossoma, certo? E a parte externa também é polar. Então, é um produto que vai se tornar solúvel em água, certo? Então, é muito usado principalmente para ativos hidrofílicos, hidrossolúveis. Já a nanoemulsão, olha o que eles fazem. É uma camada só de fosfolipídio. Então, eu tenho a parte externa polar, hidrossolúvel, e a parte interna lipossolúvel. E ali no meio dessa nanoemulsão, eles adicionam uma gotícula ali de gordura com ativos lipofílicos, lipossolúveis. Só que pensa, olha como é interessante. Eu estou transformando um ativo que seria lipossolúvel num produto hidrossolúvel, porque a parte externa é polar, hidrossolúvel. Então, por isso que a gente vê, por exemplo, o lipossomal sendo muito usado para substâncias hidrossolúveis, por exemplo, vitamina B12, melatonina. Mas se a gente pegar outros exemplos, vitamina C, vitamina ferro, normalmente vem na forma lipossomal. E as nanoemulsões são para substâncias lipossolúveis, por exemplo, uma coenzima Q10, pensando aqui na Central Nutrition. Mas uma vitamina D, poderia ser numa nanoemulsão, uma luteína, compostos com características lipossolúveis, certo? Então, por isso que é interessante aí da gente entender essa diferença. Então, isso é feito de forma tecnológica, em partículas bem pequenas, mas ao criar essas lipossomas, isso garante uma absorção melhor. Primeiro, porque melhora a solubilidade, então passam a ser substâncias solúveis em água, o que aumenta a absorção e a biodisponibilidade. E a passagem disso pelas membranas é mais fácil, porque lembra que toda membrana é uma camada de fosfolipídio. Então, esses fosfolipídios, eles são componentes das membranas. Então, por isso, o processo de absorção também melhora, certo? E é estudado, tá? Então, assim, a gente tem estudos realmente mostrando que essas formas de delivery, né, de entrega aí dos nutrientes, é interessante. Então, aqui, ó, esse aqui é um estudo, por exemplo, da forma lipossomal. Eles até mostram que na forma lipossomal eu posso colocar substâncias hidrossolúveis dentro, mas dá também para fazer lipossomas de substâncias lipossolúveis. Só que ao invés delas estarem ali dentro da lipossoma, elas precisam estar aqui, ó, na parte interna, naquela parte do fosfolipídio onde é lipossolúvel, certo? Só que isso é um pouco mais trabalhoso, então por isso que normalmente a gente vê mais lipossomas para as hidrossolúveis e nanoemulsão para as lipossolúveis, certo? Mas é possível fazer lipossolúveis na forma lipossomal também. Da mesma forma que a gente tem estudos também com nanoemulsão, ó. E a nanoemulsão, a mais comum, é feita dessa maneira, né? Que a parte polar fica do lado externo para transformar uma substância lipossolúvel em hidrossolúvel. Mas daria para fazer também a nanoemulsão ao contrário. Só que o problema é que aí ela não se misturaria na água, ela teria que se misturar numa gordura. Então teria que talvez vir com um veículo lipídico, mas são coisas que a indústria e a tecnologia já estudam para fazer é, essa entrega melhor aí de nutrientes, certo? Mas beleza, então vamos para os nutrientes que a gente conversou ali, para a gente entender como utilizá-los e os cuidados que a gente precisa ter. Quando a gente fala da coenzima Q10, a gente tem que entender que, primeiro, com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente vai produzindo cada vez menos coenzima Q10. A gente tem um pico de produção ali na fase jovem.
né, perto ali no início da fase adulta. É o momento onde a gente tem um pico máximo de produção de coenzima Q10. E depois, a cada ano, a gente vai produzindo menos, certo? Então, se eu pensar que ela já tem uma biodisponibilidade baixa, que eu já vou explicar para vocês, e eu ainda produzo menos, imagina quando eu estou trabalhando com um adulto, com um idoso, o tanto que talvez seja mais necessário ainda eu me atentar à coenzima Q10 para esse indivíduo. E essa coenzima Q10, ela pode ser produzida, e a cada ano a gente vai produzindo menos, a partir da tirosina. E essa produção de coenzima Q10 a partir da tirosina também depende de vitaminas e minerais, então de B5, B6, vitamina C, magnésio, B12, ácido fólico. Então, se o indivíduo também não tem micronutrientes, ele também não produz. Então, a gente já vai produzindo cada vez menos, certo? Eu gosto sempre de mostrar essa via aqui, ó, porque um dos cofatores para a produção da ubiquinona é o polifenil de fosfato, que vem do farnesil de fosfato e que está lá na síntese de colesterol. O problema é, quando a pessoa está com colesterol alto, ela vai lá, o médico prescreve para ela uma estatina, um inibidor da HMG-CoA redutase, que é a enzima que forma mevalonato. E aí o objetivo da estatina é não deixar formar mevalonato, para não formar colesterol. Só que se não forma mevalonato, não forma o farnesil. Se não formar o farnesil, não vai formar a coenzima Q10. Por isso que lá na bula das estatinas fala que ela depleta a coenzima Q10. Então, pensando em biodisponibilidade da coenzima Q10, vários medicamentos impactam na coenzima Q10, como as estatinas. Então, se eu estou pensando aqui num paciente que faz uso de estatinas, mas não é só a estatina, né? Os beta-bloqueadores, hidroclorotiazida, metildopa, antidepressivos, todos podem também depletar um pouco essa coenzima Q10. Então, é muito importante, pensando em biodisponibilidade, pensar nesses nutrientes associados à coenzima Q10, certo? Mas qual é o impacto quando eu penso nessa suplementação da coenzima Q10? Hoje em dia, a gente sabe que a coenzima Q10, na sua forma tradicional, lembra que eu mencionei lá na nossa primeira aula que a coenzima Q10 ela é lipossolúvel na sua forma natural? Ela é um composto lipossolúvel. Isso faz com que ela tenha uma biodisponibilidade muito baixa. A biodisponibilidade dela é baixa porque ela é instável em exposição ao ar, luz, ultravioleta e temperaturas. Ela tem um alto peso molecular, isso diminui sua biodisponibilidade. Ela é altamente lipofílica e com baixa solubilidade em água, o que impacta na sua biodisponibilidade. Ela depende de múltiplos transportadores. Ela tem diferença dependendo da região do trato gastrointestinal na taxa de absorção. Então, tudo isso faz com que a coenzima Q10 tenha uma biodisponibilidade baixa. E aí, quando você pega os estudos avaliando a suplementação de coenzima Q10, eles colocam ó, que os grandes desafios mesmo é tentar melhorar a solubilidade, a estabilidade, a biodisponibilidade dessa coenzima Q10. Então, a coenzima Q10, ela tem uma absorção muito lenta. A absorção dela chega a demorar o tempo de até 6 horas para ser absorvida, e na maioria das vezes é incompleta, você não absorve tudo que você consumiu. Então, ela tem uma baixa biodisponibilidade. Então, o grande desafio é tentar melhorar essa solubilidade e a biodisponibilidade dessa coenzima Q10. E aí, quando a gente pega os estudos, eles colocam que a tendência é criar novas formulações. E aí eles colocam ali que o uso de lipossomas, né, de a própria microencapsulação que a gente mencionou que tem aí na forma de cápsula, pensando aqui na Central Nutrition. Mas aqui, ó, tá vendo? Tá ali, ó, as formas solúveis de coenzima Q10, também como possibilidade. Quando a gente pensa em todos aqueles benefícios de coenzima Q10 que a gente mencionou de aplicações lá na primeira aula, olha só, o uso dessas tecnologias podem melhorar, então, esse aproveitamento da coenzima Q10. E aqui, por exemplo, a gente tem um estudo mostrando que a biodisponibilidade da coenzima Q10 depende desses carreadores lipídicos, né? Então, assim, como ela é lipossolúvel, ela precisa de gordura. Se for na forma lipossolúvel, você vai precisar
usar próximo de uma refeição, que tenha lipídio. Mas, quando você vai para essas tecnologias, você passa a ter uma coenzima Q10 na forma de nanoemulsão, então ela passa a ser um composto hidrossolúvel. E aí, esse uso acaba sendo muito interessante. Esse estudo aqui, ele só mostra para a gente que cada indivíduo responde de um jeito. Então, por isso que é legal a gente entender, porque às vezes o paciente seu estava lá tentando tomar uma lipossolúvel, que tem uma biodisponibilidade baixa, e não estava se beneficiando daquele suplemento. Talvez ele responda melhor usando uma de nanoemulsão e com isso tendo uma absorção melhor. Então, é isso que a gente também precisa sempre avaliar na nossa prática. E esse estudo aqui, ó, ele foi feito com indivíduos mais velhos, de 65 a 74 anos, e eles compararam 100 miligramas de uma coenzima Q10 solúvel em água, uma na forma de ubiquinol, lipossolúvel, mas na forma ativa da coenzima Q10, e 100 miligramas também em cápsula, só que na fórmula de ubiquinona. E eles viram que a forma hidrossolúvel teve uma biodisponibilidade 2,4 vezes mais alta. Então, você vê que realmente a forma hidrossolúvel tem uma biodisponibilidade melhor. Então, a gente pode pensar em utilizá-la na nossa prática, certo? E aí, a gente vê aí nessa Masterclass de hoje a Central Nutrition lançando, por exemplo, a BioQ10, né? Então, quando a gente pensa nesse lançamento, né, na BioQ10 que eles estão lançando aqui na forma de gotas, a gente tem ali, por exemplo, eles têm 10 miligramas por gota. Eles têm 10 miligramas em cada gota. Eles até sugerem ali como dose 10 gotas, que daria aquela dose tradicional de 100 miligramas. O que que é legal da gente entender? Se eu penso que é um produto que tem uma biodisponibilidade maior, então eu posso ter uma taxa de absorção maior, talvez isso me permite ajustar essa dosagem. Claro que essa equivalência, eu acho que a gente precisa ainda de é, mais estudos em humanos, para a gente realmente ter ali equivalência, saber quanto posso reduzir na dosagem. Isso eu acho que ainda é uma falha que a gente tem aí, a gente não consegue muitos estudos para realmente justificar o quanto menos. Mas a ideia de usar um produto, por exemplo, em gotas, te permite individualizar a dose. Então, talvez alguns pacientes você não queria usar 100. Às vezes, porque ser um produto que já tem uma biodisponibilidade maior, você fosse usar 50. Às vezes, você está trabalhando com uma suplementação para uma criança, que às vezes você quer uma dose menor. Então, a vantagem, às vezes, de ter isso em gotas e com doses menores é você poder manipular essa dosagem de acordo com o público que você usa. Né? Então, por exemplo, normalmente os estudos de coenzima Q10 usam de 100 a 300 miligramas. Beleza, mas se eu estou trabalhando e eu quero com um produto melhor e quero usar uma dose menor, aqui eu consigo ajustar para essa dosagem menor, certo? E só lembrando que é aquilo que eu mencionei, ó, quando você pega a lista de ingredientes, olha só, tá ali a coenzima Q10, água, triglicerídeo de cadeia média, né, que é o TCM, é a gordura, a gotícula de gordura onde isso está dentro ali da nanoemulsão, e a lecitina, que é por causa do fosfolipídio. Mas acabou, não tem aditivo, não tem corante, não tem aromatizante. Olha como fica um produto de qualidade, certo? Então, essa ideia de poder ajustar a dose de acordo com o público, isso é muito interessante, certo? Vamos para outro nutriente desses que a gente está conversando aqui hoje e por que que talvez a gente precisa se atentar muito às questões de talvez um uso da tecnologia para garantir uma absorção melhor. Quando eu penso na vitamina B12, a vitamina B12, a biodisponibilidade dela é altamente dependente do trato gastrointestinal. Primeiro, porque eu preciso de liberação de fator intrínseco pelo estômago, né? O fator intrínseco é liberado lá pelas células parietais do estômago. Então, eu dependo da liberação de fator intrínseco, porque eu só consigo absorver essa B12 se ela for transportada nesse complexo B12 fator intrínseco. Então, eu consumi a B12 via alimentação, mas eu preciso que o meu estômago libere esse fator intrínseco.
E essa ligação da B12 com o fator intrínseco só acontece ali no meio ácido. Então, eu dependo também da liberação de ácido clorídrico. E aí, beleza, formei esse complexo. Esse complexo, então, vai ser transportado até chegar no ilho terminal, que a B12 ainda tem que complicar um pouco mais a nossa vida. Ela só vai ser absorvida no ilho terminal. A maioria dos nutrientes é absorvida em duodeno e jejum, mas a B12 não, ela é só no ilho terminal. Então, ela percorre um caminho maior que outros nutrientes. Então, a chance de perda também é maior. Até porque, por exemplo, se eu penso que ela percorre um caminho maior no intestino, num ilho eu tenho mais bactéria do que num jejum. Num jejum eu tenho mais bactéria que no duodeno. Todos têm bactéria, mas no ilho tem mais do que nas outras regiões. Então, uma disbiose compromete mais ainda uma B12 do que já compromete de todos os outros nutrientes. Então, por isso que às vezes o paciente com uma disbiose, não adianta você ficar dando essa B12 na forma normal, e aí por isso que ele ainda fica com muita deficiência, porque talvez ele não está conseguindo nem absorver por causa daquela saúde intestinal, certo? Claro que essa B12, ela não é que ela tenta dificultar nossa vida ao máximo, né? Mas ela tem vantagens. Uma delas é que a gente tem armazenamento. Então, por isso que dá para a gente, às vezes, avaliar um exame. Se o exame está baixo, a gente suplementa uma dose maior para corrigir. Se o exame precisa subir pouco, você suplementa uma dose menor. Dá para suspender, reavaliar depois de novo e voltar com essa suplementação quando precisar, porque a gente tem armazenamento dessa B12, né? 60% no fígado e 30% no músculo, diferente das outras do complexo B, por exemplo, que não tem estoque, certo? Mas tá vendo que ela depende muito do trato gastrointestinal? Então, por exemplo, eu tenho situações de risco para essa deficiência de B12. Então, por exemplo, idosos. Idosos, eles têm uma atrofia das células parietais do estômago. Então, eles liberam menos fator intrínseco e menos ácido clorídrico, certo? Então, por isso que idoso reclama que a digestão fica ruim. Então, eles liberam menos fator intrínseco. Então, eles podem ter uma deficiência maior de B12. E é um público que não pode ter deficiência de B12, porque lembra que na aula de aplicações clínicas a gente falou que ela está envolvida na parte de doenças neurológicas, Alzheimer, memória, declínio cognitivo. Então, é um público que não é interessante. Vegetarianos e veganos é um público de risco porque não tem a fonte alimentar, né? Então, a gente precisa, talvez, fazer a correção aí, avaliar, acompanhar e fazer a correção através da suplementação. Pacientes bariátricos, tirou ali a área de liberação de fator intrínseco, e aí se essa B12 não se ligar no fator intrínseco, não vai conseguir. Por isso que é muito comum no paciente bariátrico ele também precisar dessa suplementação. Uso crônico de alguns medicamentos, então, por exemplo, omeprazol, todos os inibidores de bombas de próton, né? Porque as pessoas consomem, e hoje em dia pessoas consumindo cronicamente, falando que a minha gastrite é crônica e quer tomar omeprazol há 10 anos, 15 anos, né? Que é o que a gente pega no consultório. Sem ácido no estômago, não vai ter essa ligação da B12 no fator intrínseco. Então, é muito comum deficiência de B12 por uso crônico de inibidores de bomba de próton. Mas tem outros medicamentos também, né? O próprio metformina depleta B12 e um clássico também, anticoncepcional. O uso de anticoncepcional, principalmente por muito tempo, pode estar associado com deficiência de B12. Então, são públicos que a gente precisa ficar atento pensando numa suplementação de B12. E aí, quando eu penso nessa suplementação de B12, que precisa se ligar no fator intrínseco para ser absorvida lá no ilho terminal, a gente sabe que pode ter deficiência de B12 por diferentes causas. Alteração na absorção, cirurgia no trato gastrointestinal, deficiência na alimentação, defeitos na absorção de vitamina, ou no transporte, ou no metabolismo. E aí, normalmente, o que se discute é que, pensando nas vias de administração, hoje em dia dá para a gente buscar esse desenvolvimento de nanocarreadores. Por exemplo, o uso aqui de lipossomas, tá vendo? Que é o mais comum, mas até mesmo de nanoemulsões.
Então, buscando pensar na deficiência de B12, é o uso dessas tecnologias. Então, você vê que isso vem como uma proposta para realmente melhorar o processo de absorção. E aí, quando eu penso aqui nos lançamentos da Central Nutrition, a gente tem aí a Bio B12, certo? Da mesma forma que eu mencionei lá na coenzima Q10, olha a lista de ingredientes, também sem esses aditivos, é um produto sem sabor, né? Vem ali nas gotinhas. Tem a quantidade máxima que é permitida mesmo, né? Que é os 10, quase 10, aproximadamente 10 microgramas por gota, mas é aquela ideia. Eu posso individualizar a dosagem. Lembra que B12 não existe o L, né? Então não tem um limite máximo para prescrição, por exemplo, do nutricionista. Claro que aqui na Masterclass a gente tem outros profissionais, então, por exemplo, tem médico que nem tem o limite máximo, tá? Quando eu menciono essas questões de limite, é porque às vezes na nutrição a gente tem alguns limites. Mas B12, por exemplo, não tem o L. Então, você pode usar uma dose mais alta. Então, você falar, eu quero usar 100 microgramas, vou usar 10 gotas. Posso usar, Márcio, 500? Pode, sem problema. Quanto mais deficiente está, talvez você precise ajustar a dose. Só que lembra, tendo uma dose em gotas, eu consigo ajustar essa dose quando é para uma criança, que às vezes talvez não precise de uma dose tão alta, posso usar uma dose menor. Posso aumentar a dose se é um paciente com uma deficiência mais grave. Estou pensando também num produto com tecnologia que garante uma absorção melhor. Então, talvez dá para eu usar uma dose um pouco menor, porque vai ter uma absorção maior. E aí, isso você vai testar isso no seu paciente. Não, meu paciente funcionou super bem com 5 gotas, né? Não precisei nem de muito mais que isso e ele já funcionou. Então, é a individualização pela faixa etária, né? Pela sua preferência aí no tratamento, certo? E detalhe, outra coisa legal também de mencionar aqui, ó, é que a Bio B12 da Central Nutrition, a B12 já vem na forma de metilcobalamina. Lembra que lá na aula 1 eu mencionei que a metilcobalamina ela é mais interessante, por exemplo, numa redução de homocisteína? A gente tem estudos mostrando que a absorção na forma de metilcobalamina é melhor, que os efeitos dela é melhor, a correção de deficiência de B12 na forma de metilcobalamina pode ser melhor. Então, é legal porque além de ter a tecnologia, eles também têm o cuidado de colocar numa forma química melhor aproveitada, certo? Beleza. O outro nutriente, né? Pensando aqui então nesse processo de absorção e que também tem uma biodisponibilidade baixa, é a melatonina. Mas melatonina, assim como eu mencionei da coenzima Q10, ó, a gente tem um pico de produção de melatonina na infância. Por isso que criança precisa até dormir mais tempo, tem uma necessidade de horas de sono maior. Na puberdade, quando entra na puberdade, você começa a ter um declínio dessa melatonina. E a cada ano a gente produz menos. Por isso que é super comum nos idosos eles terem insônia, acordar de madrugada e não dormir mais, porque a produção deles vai ficando cada vez menor. Mas eu preciso entender, gente, que não é porque eles produzem menos por causa da idade, que é fisiológico, que eu vou considerar isso normal, né? Se eu tenho um paciente lá de 60, 70 anos que está reclamando de dificuldade do sono e eu sei que talvez ele esteja produzindo pouco, é o momento, talvez, de eu falar, não, beleza, um suplemento pode ajudá-lo. Eu compenso aquela falta fisiológica que ele tem na produção, certo? E só lembrando que eu mencionei na primeira aula, mas a melatonina, ela é produzida no escuro, né? Pela manhã, ela começa a cair quando o cortisol aumenta. Ali no final, no início da noite, ela começa a produzir, até que quando realmente está no escuro, eu tenho um pico de produção, pico mesmo que acontece ali por volta de meia-noite, meia-noite e pouco, é a hora que eu produzo mais. Depois ela começa a ter uma redução para que eu realmente me prepare para acordar, certo? Qual que é a grande questão quando a gente pensa na melatonina? A biodisponibilidade da melatonina na via oral, quando a gente consome um suplemento, é muito baixa quando ela vem na forma normal.
a biodisponibilidade é de aproximadamente 15%, segundo esse estudo, que ela varia, na verdade, de 9 a 33% aí, dependendo dos estudos. Mas está vendo que é muito baixa? E a farmacocinética da melatonina pode ser afetada pela idade, pelo consumo de cafeína, por cigarro, por uso de anticoncepcional, pela alimentação. Lembra que eu mencionei que às vezes suplementar perto de uma refeição, isso atrapalha um pouco a absorção dessa melatonina. Então, são muitos fatores que fazem com que ela tenha uma biodisponibilidade baixa. Aquilo que eu mencionei no início dessa aula. Se eu tenho um problema, que é uma biodisponibilidade baixa, eu preciso achar uma solução para isso. E aí a indústria vai lá e busca tecnologias para tentar melhorar a absorção dessa melatonina. E aí o uso dela na forma de lipossomas previne a degradação dela na circulação, diminui a toxicidade com o aumento da meia-vida e potencializa o perfil farmacocinético dela. Tá vendo lá o uso da melatonina com os fosfolipídios ali da lecitina, aumentando, então ela forma ali, ó, ela fica lá dentro da lipossoma, melhora o processo de absorção. Então, tá vendo? O uso das tecnologias melhorando a melatonina. E aí, talvez, lembra que eu mencionei lá na outra aula de aplicações que a melatonina, em algumas situações, usa-se doses mais altas? Se eu tenho um produto que tem uma biodisponibilidade melhor, talvez eu consiga um efeito com uma dose menor. Então, talvez eu não precise usar 10, 3, 4 miligramas. Talvez o meu paciente com 1 miligrama num produto com tecnologia, né, eu consiga ter um efeito interessante, certo? E aí, pensando aqui nessa masterclass de suplementação em gotas bioativas, a Central Nutrition lançando aqui a biomelatonina, e aí também, da mesma forma ó, que eu mencionei para os outros, aquela lista de ingredientes sem aditivos, então produtos sem sabor, contém também aquele limite máximo que é permitido na legislação de 210 microgramas, né, que é 0,21 miligramas por gota, mas é aquilo que eu expliquei lá quando a gente falou da dosagem. Esse limite é um limite no produto, que a Anvisa determina para o produto, mas não é o seu limite enquanto prescritor. Então, se o seu paciente, você falar que quer usar 1 miligrama, ele vai tomar 5 gotas, certo? E, de novo, a vantagem, talvez, de ter um produto em gotas com essa dosagem é que permite a gente adequar de acordo com a faixa etária. Lembra lá na outra aula que eu coloquei lá nas doses e falava assim que crianças têm estudos já até com 500 microgramas? Então, às vezes, para uma criança, às vezes, quando for necessário, né, porque também tem que avaliar por que que a criança precisa de melatonina, né? Porque na infância é onde a gente mais produz. Se ela não está produzindo direito, será que está acontecendo o quê para interferir nessa produção? Mas precisou da suplementação, às vezes 2 gotinhas para uma criança já resolva. Mas talvez para um adulto você queira usar 5. Ah, eu quero usar mais. Posso usar mais? Pode, dentro daquelas faixas que os estudos testam. Você pode. Então, isso também é legal quando a gente pensa num produto em gotas. Certo? Então, essas tecnologias de nanoemulsão e de lipossoma têm algumas vantagens. Ajuda no aumento da biodisponibilidade, no aumento da estabilidade, facilita a solubilização aí dos compostos lipossolúveis, que aí eles passam a ser hidrossolúveis, fácil para dissolver, melhora a compatibilidade com formulações e com alimentos aquosos. Tanto é, gente, vocês nunca pararam para pensar? Hoje em dia o pessoal coloca, tem vitamina D numa cerveja, tem coenzima Q10 em energético. Como que uma substância lipossolúvel ia misturar naquele líquido? Não dá para ser na forma lipossolúvel. Então é óbvio que aquela forma ali tem que estar hidrossolúvel, senão não conseguiria ter essas misturas. Então por isso que isso também é usado até para alimentos e produtos alimentícios. Não deixa de ser, né, a forma em gota, uma nova forma de apresentação. Tem pacientes que às vezes preferem, que não se adaptam com cápsula e preferem fazer esse uso. Então, é uma nova forma de apresentação. Te possibilita dosagens ajustadas, porque você tem ali doses
que podem ser ajustadas dependendo aí do efeito a cada paciente. Então, são vantagens desse uso, certo? E aí, esse estudo aqui, ó, ele só resume isso que eu acabei de explicar tudo para vocês, ó, que muitos desses compostos bioativos, né, então eles colocam ali vitaminas, probióticos, prebióticos, polifenóis, muitas vezes têm biodisponibilidade mais baixa, estabilidade mais baixa, às vezes tem sabor ruim. Aí, o que que acontece? Se eu tenho um problema, vou resolver esse problema. E aí eles colocam ali o uso desses nanotecnologias, então nanoemulsão, lipossomas, melhorando solubilidade, biodisponibilidade, aumentando a absorção, melhorando o sabor, palatabilidade. Então, a tecnologia sendo usada para um melhor aproveitamento desses nutrientes, certo? E queria só fechar, porque na verdade, né, o pessoal aí já explicou para vocês, não é um lançamento, quando eu penso nas lipossolúveis, que é o Restaure, mas é um relançamento, né? Quando eu falo das vitaminas lipossolúveis, de uma maneira geral, quando eu penso em vitaminas lipossolúveis, aqui a gente não tem aquelas tecnologias, então elas não estão na forma hidrossolúvel, tá? Elas são vitaminas lipossolúveis. Mas quando eu penso em vitaminas lipossolúveis, para ser absorvidas, elas precisam de gordura porque eu dependo da liberação de sais biliares para fazer emulsificação e essas vitaminas serem incorporadas nas micelas. E aí, através das micelas, eu tenho a absorção das vitaminas lipossolúveis, vitaminas A, D, E e K, certo? Eu preciso de gordura para absorver essas vitaminas. E aí, quando a gente pensa, então, no Restaure, como eu disse, não é porque eu participei, tá, gente? A Masterclass de lançamento do Restaure lá atrás foi uma aula comigo. E não é um novo produto, é a mesma fórmula, só que mudou a embalagem para acompanhar toda essa linha de gotas que a Central Nutrition está trazendo agora como opções para gente. Então, quando eu penso no Restaure, ele é uma conjunção das quatro vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Em uma única gota, eu já tenho 2.000 IU de vitamina D, certo? E aí tem ali as outras quantidades, ó, 135 microgramas de vitamina A, 2,3 de vitamina E e 25 microgramas de vitamina K. Então, você pode falar assim, eu vou usar 2 gotas, que aí vai dar 4.000 de vitamina D, 50 microgramas de vitamina K. A vitamina K é na forma de K2MK7, que a biodisponibilidade é melhor. Então, por isso que é legal. O lipídio que eles usam é o óleo de amêndoas, que é um óleo de qualidade. Então, por isso também esse produto sendo aí como opção. Então, eu só queria relembrar, porque como a gente está falando de biodisponibilidade, por ser lipossolúveis, elas precisam de gordura. E aí vem ali com esse óleo de amêndoas justamente para ser o veículo aí para essas vitaminas lipossolúveis, certo? Então, queria mais uma vez agradecer a atenção de todos agradecer mais uma vez o convite da Central Nutrition. É sempre um prazer participar aqui das masterclass e palestras, eventos que vocês fazem. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela confiança. Obrigado a cada um de vocês presente aqui nessa aula. E eu devolvo agora para a Suelen, né? Então, obrigado e até uma próxima, pessoal.